Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o coronavírus e as relações de trabalho, que é um tema bastante atual, importante para a nossa aula, mas importante também como a sociedade como um todo, né? Todo mundo tem interesse nesse assunto, como ficam as relações de trabalho. Eu não sei se vocês sabem, mas agora, em fevereiro de 2020, o governo federal publicou uma lei específica para o coronavírus, é a Lei 13.979 de 2020, que prevê as situações e regula as condições e formas de prevenção do coronavírus. Mas, trazendo essa situação para o contrato de trabalho, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o contrato de trabalho, o risco do negócio, o risco do empreendimento é sempre do empregador. O empregador não pode repassar esse risco ao empregado. Porém, ele pode, agora, principalmente agora, com a reforma trabalhista e com a flexibilização das relações de trabalho, ele pode estabelecer critérios e formas de prevenção. São duas situações. Primeiro é a prevenção da empresa, enquanto os funcionários estão trabalhando lá, o que ela deve fazer para evitar o contágio e evitar que uma propagação do vírus, né? E que as pessoas cuidem umas das outras, né? Então a empresa tem que disponibilizar álcool gel, tem que instituir sistemas de trabalho, regras, turnos de revezamento, estipular reuniões mais curtas, não permitir aglomeramento de pessoas, né? Tudo isso é importante para a empresa. Agora, existem situações baseadas na própria CLT que o empregador pode se valer para poder minimizar os riscos do coronavírus. Então, o que seria? O empregador, primeira coisa, ele pode flexibilizar os turnos de trabalho, reduzir a jornada de trabalho, reduzir também o salário proporcionalmente, né? Porque também o empregador, conforme o ramo de atividade, vai reduzir o seu lucro, né? Porque vai ter que fechar as portas por um certo período, né? E isso também implica em redução de gastos, obviamente. Ou também pode instituir o teletrabalho, né? Que é regulado também pela CLT, né? Pelo artigo 75A da CLT, onde nesse contrato de teletrabalho o empregado tem que estar ciente, ele tem que assinar, as condições têm que ser expressas, né? Mantidos os benefícios, porém, o trabalho vai ser desempenhado em casa e o profissional vai ter algum meio eletrônico para se comunicar com a empresa e de repassar esse seu serviço de alguma maneira. Então, e o empregador, por sua vez, vai ter como controlar se esse empregado realmente está trabalhando a contento nesse período de quarentena. Outra situação que pode ser feita é o banco de horas. Pode ser feito um banco de horas, pode ser mensal, semanal ou anual, depende do critério da empresa, e essas horas podem vir a ser compensadas, né, na forma do artigo 61, parágrafo 3º da CLT, em 2 horas extras durante 45 dias no ano, né? Então, 2 horas extras por dia, né? O total de 90 horas. Isso pode ser feito também. Agora, tem o caso também do empregado que realmente se afasta, né, para tratamento do coronavírus. Como é que funciona? O afastamento é a mesma situação de um afastamento por doença, né? Os primeiros 15 dias a empresa arca com esse afastamento. Depois, a partir do 16º dia, passa o INSS a assumir, né, o ônus, né, do contrato de trabalho do reclamante. Mas o que acontece? Se porventura o INSS não pagar, que pode também negar, né, alguma dúvida de a pessoa realmente estar sendo portadora desse vírus ou não, aí o empregador não pode descontar os dias de trabalho.
E isso é o que diz a lei. Essa lei do coronavírus que eu mencionei, o empregador não pode descontar isso do contrato de trabalho. Outra situação que o empregador pode fazer é rescindir o contrato de trabalho. Nessa situação, quando há rescisão do contrato de trabalho, o empregador fica desonerado da multa integral, né, de 40%. Ele paga só 20%. Mas, assim, tem que tomar muito cuidado a empresa, principalmente com essa questão de cuidado do trabalhador, né, para que o trabalhador também ela não dê causa para o trabalhador adquirir o vírus, porque se a empresa também não tomar as medidas necessárias para coibir a atuação desse vírus, também ela pode ser responsabilizada, pode dar um nexo causal aí entre o trabalho e a doença e pode gerar um pedido de indenização, de reintegração no emprego, caso a pessoa seja demitida. Então, veja, as implicações são sérias, são implicações graves que o empregador tem que tomar cuidado com relação ao seu empregado. Amanhã eu pretendo trazer outras situações para vocês e vou atualizando vocês sobre essas questões trabalhistas tão importantes para a nossa matéria e para o nosso dia a dia. Obrigada!